Olá galera, aqui quem vos fala é o Washington. Eu vou estar a partir de agora passando para vocês um pouco do uso do Autodesk Maya 2012, tá? E vamos começar pelo seguinte. Inicialmente, para todo trabalho em 3D, a gente tem uma ordem a seguir, que primeiro é o seguinte. Primeiro a gente trabalha com a modelagem, em segundo a gente usa a textura, e só depois trabalhamos com a iluminação. Beleza? Então primeiro eu vou estar passando nessa aula para vocês como a gente pode dar. Eu vou dar algumas dicas de modelagem para vocês aqui no Maya. Inicialmente eu vou apresentar para vocês o programa. Essa é a interface do programa. E aqui em cima, como todo programa, tem os menus. Só que o Maya ele faz muitas coisas, então ele precisa de muitos menus. E como todos os menus não cabem aqui em cima, a Autodesk disponibilizou esse botãozinho aqui, que você pode escolher o menu que você quer. Então, para cada menu aqui, cada botão aqui, o menu aqui em cima fica diferente. Observem como o menu está. Quando eu mudo para polígonos, ele já fica diferente. A cada vez que eu mudar o menu, a opção aqui, vai ter um menu diferente aqui. Vamos trabalhar com o menu polígonos, para poder a gente fazer uma modelagem básica aqui. Aqui embaixo a gente tem outro campo aqui, com várias ferramentas utilizáveis. E para a modelagem que a gente vai fazer no momento, a gente vai usar esse daqui de polígonos, que tem vários polígonos aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês como modelar uma coisa muito simples como um cubo. Temos a ferramenta de esfera, cubo, cilindro, cone, planos e várias outras aqui. Então a gente seleciona a ferramenta do cubo, clica nela e vem para aqui para nossa área para podermos desenhar a ferramenta. Beleza? Com a ferramenta cubo ativada, perceba que do lado do íconezinho do mais aparece um quadradinho com uma seta para baixo, significa que tem uma ferramenta ativa. Então, para desenhar o cubo primeiro, a gente clica, segura e arrasta e desenha o plano do nosso cubo, a base. Após isso, podemos soltar. Observe que o quadrado agora tem uma seta virada para cima, indicando que a gente tem que fazer com que o cubo deixe de ser um plano e vire um cubo. Então, à medida que a gente clicar, segurar e arrastar para cima, vamos formar o nosso cubo, e aí está o nosso cubo tridimensional. Observe que o cubo está apenas com as linhas, as arestas que o formam, porque o Maya está com o modo Outline habilitado. Então a gente pode habilitar o modo de visualização das faces, clicando aqui nesse ícone, ou apertando o número 5, que fica em cima o número 5 de cima do teclado. Então, ou clicando aqui ou apertando o número 5, a gente pode habilitar a visualização das faces do nosso cubo. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, como movimentar a câmera do Maya. Segurando a tecla Alt, somente o Alt, sem ser o Alt GR, a gente pode usar a movimentação da câmera totalmente segurando o Alt e usando o mouse. Ao segurar o Alt e pressionar com o botão esquerdo do mouse, nós rotacionamos a câmera. Ao segurar o Alt e clicar com o botão direito, nós fazemos o zoom da câmera para mais ou para menos. E ao segurar o Alt e pressionar o Scroll, pressionar e não rodar, nós movimentamos para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Beleza? Fica bem fácil, bem simples de movimentar. Essa é uma modelagem básica. Nós modelamos o cubo. Selecionamos ele e apertamos Delete para sumir com o bichinho. Vamos tentar fazer algo mais avançado aqui. Vamos modelar uma cadeira. Uma cadeira, ela é composta de 4 pernas, o assento e um encosto. Então, nós podemos fazer da seguinte forma. Pegamos a ferramenta do cubo e vamos desenhar um cubo, só que sem ser muito grande, mas um cubo menor, meio retangular assim, para se assemelhar ao assento. Feito isso, vamos usar a ferramenta Insert Edge Loop Tool, que é essa aqui. Se ela não estiver aqui no seu Maya, você pode vir aqui em Mesh, Edit Mesh, e aqui está ela, Insert Edge Loop Tool. Você clicando aqui ou aqui, você pode fazer o seguinte. O que ela faz? Ela cria novas linhas no seu objeto. Então, quando você for usar essa ferramenta, você tem que clicar em cima de uma linha, segurar e arrastar. E onde você soltar,
ele vai criar uma linha ali. Percebem? Vou criar uma outra linha desse lado. Agora eu vou criar outra linha aqui e outra aqui. Por que eu fiz isso? Percebam que formaram-se 4 quadrados aqui, ou 4 faces, como preferirem chamar. A forma mais certa seria essa. 4 faces. E essas faces futuramente vão virar as pernas da cadeira. E essas 3 faces aqui, essa e essa, vão virar o encosto da cadeira. Como fazer isso? Aqui no canto esquerdo, nós temos 3 ferramentas que vão ser muito usadas. A ferramenta de mover, de rotacionar e de escalonar. Um atalho para elas é, para a ferramenta de mover, a letra W. Você aperta a letra W, ela acessa a ferramenta de mover. Você apertando a letra E, você acessa a ferramenta de rotacionar. Então, pressiona a letra E, ferramenta de rotacionar. E a letra R vem para a ferramenta de escalonar. Então, W, E, R são as ferramentas, os atalhos mais utilizados aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Para selecionar essas 3 faces, para que a gente possa fazer com que o assento exista, nós clicamos com o botão direito do mouse em cima do nosso objeto e seguramos o botão. Não apenas clicamos, seguramos. E aqui nós encontramos o seguinte, encontramos as formas de visualizações do objeto e algumas outras coisas que vamos aprender mais para frente, aqui embaixo. Então temos assim, o seguinte, Edge seria para selecionar as linhas do objeto. Object Mode seria para selecionar o objeto inteiro. Vertex é para selecionar apenas as vértices do objeto. E Face é para selecionar apenas as faces. Como nós queremos as faces, então eu posso clicar com o botão direito, segurar e arrastar para Face. Então toda vez que eu colocar o mouse em cima, eu vou ter uma face de cada vez. Se eu clicar, segurar e selecionar Edge, agora eu posso selecionar as linhas separadamente. Clicando, segurando Vertex, eu seleciono as vértices. Clicando, segurando Object Mode, então eu seleciono o objeto inteiro. Então vamos para a face, porque o que nós queremos é a face. É o seguinte, nós podemos selecionar várias faces simultaneamente da seguinte forma. Selecionamos uma e pressionando a tecla Shift do teclado, podemos selecionar as outras. Enquanto pressionamos a tecla Shift, ok? Então temos o seguinte, estamos com a ferramenta de mover habilitada. Então, se a gente clicar para mover, ela vai fazer isso. Mas não é o que nós queremos um assento. O assento vai funcionar da seguinte forma. Aqui em cima tem uma ferramenta chamada Extrude. Depois que a gente seleciona as faces e clica nessa ferramenta, perceba que o nosso controlador muda. Após clicar na ferramenta, nós podemos voltar para a ferramenta aqui de mover e puxar, formando nosso encosto. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que o Autodesk Maya ele é uma poderosa ferramenta de 3D. São 3 dimensões, ou seja, quando nós formos fazer qualquer coisa aqui, ele vai usar 3 setas, 3 dimensões, a X, a Y e a Z. Então, se nós quisermos fazer com que o objeto ande para os lados, nós selecionamos a setinha do eixo X e movimentamos para os lados. Se quisermos que ela venha para frente, selecionamos a setinha do eixo Z e mexemos. Se quisermos que ela suba, que o objeto suba, selecionamos a seta do eixo Y e mexemos. O mesmo serve para a ferramenta de rotacionar. O verde é para os lados, o vermelho faz isso e o azul assim. O mesmo serve também para a ferramenta de escalonar. O vermelho escalona para cá, o azul para cá e o verde para cá. Agora perceba que temos um outro quadradinho aqui, azul mais claro dentro. O que ele faz? Se a gente clicar nele e mexer por ele, ele vai fazer com que todas as direções aconteçam. Então ao invés de fazer para um lado só, nós clicando aqui fazemos para todos os lados, em todas as dimensões. O mesmo serve para a de movimento. Ela movimenta para todas as direções. Certinho? Feito isso, o assento que nós já acabamos de fazer e o encosto, vamos partir agora para as pernas. As pernas da nossa cadeira vão ficar embaixo, como é para ser, né? Como costuma ser.
Então vamos fazer o seguinte, vamos para baixo da nossa cadeira, lembrando como se faz isso, segurando a tecla Alt, clicando com o botão esquerdo do mouse e mexendo a câmera, a gente rotaciona. Então vamos lá para baixo da cadeira e encontramos as faces que a gente criou usando a ferramenta Insert Edge Loop Tool. Como vamos fazer mesmo para selecionar apenas as faces? Clicamos com o botão direito sobre o objeto, a gente seleciona o objeto, clica com o botão direito sobre ele, segura o botão direito sem largar e vem até face. Quando chegarmos em face, a gente solta. Se para selecionar várias faces, seguramos a tecla Shift enquanto selecionamos. Terminamos de selecionar, vamos extrudar essas faces clicando nessa ferramenta. Após isso, aparece o controlador fica dessa forma. Nós voltamos para a ferramenta de mover, apertando a letra W ou clicando aqui. Feito isso, nós podemos pegar a nossa setinha do eixo Y, pois nós vamos mover para cima ou para baixo, a perna, no caso, para baixo, e puxamos para baixo. Observem que a seta só está ativa quando ela fica amarela. Enquanto a seta não estiver amarela, ela não está ativa. Então é mais seguro você clicar na seta primeiro e depois que a seta estiver amarela, você clica, segura e arrasta para fazer as pernas da cadeira. Feito isso, você pode transformar o objeto novamente para visualização de Object Mode, para ficar mais garantia de que você, quando for selecionar o objeto, não acaba selecionando uma face e fazendo um estrago como esse. Então, clica com o botão direito, segura e arrasta para Object Mode. Aí está a nossa cadeira. Basicamente, a modelagem da cadeira é isso. Entretanto, ela está uma cadeira muito quadrada, muito sólida e muito rígida. Nós precisamos aplicar uma ferramenta chamada Smooth, ou suavização. Mas antes de aplicar essa ferramenta, nós primeiro vamos visualizar como a aplicação dela vai agir em cima da nossa cadeira. Para isso temos o seguinte, em cima do nosso teclado temos os números 1, 2, 3, que servem da seguinte forma. O número 1, quando você pressiona, ele faz com que o objeto selecionado fique na visualização sólida, rígida. A número 3, quando você seleciona, quando você clica, aperta, o objeto fica no modo de suavização. Ou seja, se eu aplicar o Smooth, que é a nossa ferramenta de suavização, nossa cadeira vai ficar dessa forma. Para mostrar para vocês, Mesh Smooth. A nossa cadeira ficou daquele jeito feio. Então vamos fazer o seguinte. A tecla 1 deixa o objeto nessa visualização. A tecla 3 deixa o objeto nessa visualização. Então a tecla 2 deve deixar o objeto numa visualização intermediária. Quando você pressiona o número 2 superior ao teclado, seu objeto vai aparecer dessa forma. O que é isso? O objeto em si, essa parte cinza, ele está aparecendo como se estivesse com o 3 pressionado. Entretanto, aparecem algumas linhas fora dele que são para representar o objeto com o 1 selecionado. Então, selecionamos o 2 e fazemos o seguinte. Como funciona a suavização? A suavização funciona da seguinte forma. Ele aplica curvas de uma linha a outra. Então, dessa linha para essa linha, ele tem muito espaço para fazer uma curva. Ele faz uma curva muito grande. Então, para transformar essa curva numa curva menor, nós precisamos adicionar outras linhas aqui mais próximas a essas. Então, como nós adicionamos linha mesmo? Usando a ferramenta Insert Edge Loop Tool, que se ela não estiver aqui, você pode vir aqui em Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. Clicamos em cima de uma linha dessas azuis e aproximamos. Não aproximamos tanto, porque senão não vai funcionar. Clicamos, seguramos e arrastamos para um valor próximo. A mesma coisa a gente faz aqui. E observe como já ficou diferente. Vamos fazer isso para todos os lados da nossa cadeira. E vocês vão perceber a diferença da nossa modelagem. Percebem? O mesmo nós vamos aplicar para as pernas da cadeira. Porque aqui embaixo elas também estão ruins. Então nós fazemos a mesma coisa assim. Lembrando que não pode descer todo, porque senão não adianta, tem que chegar perto. E também não muito perto, senão vai continuar parecendo sólido demais. Então tem que parecer um pouco suave junto com a solidez. As pernas estão redondas, então a gente adiciona linhas aqui, para que as pernas fiquem mais retinhas, mais
dos dois lados ele já aplica. E aí tá. E aqui também para tentar dar uma ajeitadinha. Feito isso, podemos pressionar o número 3 e vamos visualizar o nosso objeto